Então, fala guerreiros, tudo bom com vocês? Meu nome é Jamerson e hoje vamos mergulhar em uma das leis mais importantes para o trabalho da GCM, a Lei 11.343, a famosa Lei de Drogas. Essa lei está presente em todos os concursos das carreiras policiais, mas no concurso da Guarda Municipal ela é cobrada de um jeito diferente, é cobrado mais a parte administrativa da lei, assim como a criação do CISNAB. Então, se você vem se preparando para algum concurso da Guarda Civil Municipal aí, essa aula é essencial para você. Já vai chapuletando o dedo no like, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo um comentário que vai ajudar no nosso conteúdo. Então vamos à aula de hoje. Vamos começar aqui falando sobre o que é a Lei de Drogas. É uma lei que mistura repressão com prevenção, desde a posse até o tráfico de drogas. E a GCM tem um papel nos dois lados, no apoio das forças de segurança e na ação comunitária. Essa lei veio para substituir a antiga Lei 6.368 e trouxe uma visão mais moderna sobre o combate ao tráfico e às drogas no modo geral. Ela endurece o combate ao tráfico, então ela vem aqui combater o tráfico, e ela também flexibiliza o tratamento do usuário. E o que são drogas segundo essa lei? Para fins dessa lei, consideram-se como drogas substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Ou seja, só é droga o que está na portaria da Anvisa, especificado como produto capaz de causar dependência. Mas aí você se questiona, Jamerson, mas o cigarro, ele não causa dependência assim como também a bebida? Mas o cigarro e a bebida não está especificado nessa lista da Anvisa, ou seja, é a famosa droga lícita, né? Partindo desse pressuposto, a gente percebe que a lei de drogas é uma norma penal em branco, pois ela precisa ser complementada por outro ato normativo para ter sentido completo. Entendeu? Ela precisa ser complementada, no caso aqui, pela portaria da Anvisa, para dizer e especificar quais são os produtos capazes de causar dependência e tratar esses produtos, nomear esses produtos como drogas. Antes de dar continuidade nessa aula aqui, eu quero falar um pouco sobre o nosso material. Esse material é um material complementar de auxílio aqui na aula e ele serve também para auxiliar nos seus estudos. Se você quiser fazer o download desse material, o link está na descrição, onde você pode acompanhar a aula ou estudar posteriormente. E vamos dar sequência aqui no nosso material com os objetivos da Lei de Drogas. O primeiro objetivo aqui que eu citei é a prevenção do uso indevido, evitar que o cidadão chegue a se envolver com drogas, aí, utilizando de meios como projetos sociais, etc. A atenção e reinserção social do usuário, pegar aquele usuário que foi recolhido e fazer a reinserção dele na comunidade para que ele não volte a se envolver com esse tipo de material novamente. E a repreensão qualificada ao tráfico de drogas, aí, utilizando de meios como segurança pública para enfraquecer e atingir as estruturas do crime organizado. Mas como diferenciar o usuário do traficante? Pois, a lei não define um quantitativo exato de gramas para diferenciar um traficante de um usuário. O juiz e o Ministério Público avaliam um conjunto de fatores chamados de elementos probatórios. O que eles levam em consideração é a quantidade, se é excessiva ou mínima, para diferenciar um do outro, a forma como está embalada, se é para venda ou para consumo próprio, se há com o usuário ali ou com o traficante a presença de uma balança para a distribuição da droga, se o local da apreensão ali era uma zona de tráfico ou era a própria residência do usuário, as testemunhas de movimentação financeira e a própria confissão ali ou do usuário ou do traficante. Por exemplo, se a pessoa é pega ali na rua com um pequeno cigarro de maconha, uma pequena quantidade, e é identificada ali que é para uso próprio, sem indícios de comércio, sem balança, etc., esse caso é tratado como porte para uso, segundo o artigo 28. Agora, se a pessoa pega com balança uma alta quantidade de drogas, dinheiro trocado e etc., o enquadramento será no artigo 33, será tratado aí como tráfico de drogas. Continuando aqui com os objetivos da Lei de Drogas, a Lei de Drogas aí ela criou também o CISNAD. E esse sistema ele visa proibir em todo o território nacional as drogas, bem como plantio, cultura e colheita, e a explorações de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Ressalva, aqui tem um adentro, ressalva a hipótese de autorização legal ou regulamentar plantas de uso estritamente ritualístico, religioso e até aqui entra no caso medicinal agora. O CISNAD que organiza tudo que o Brasil faz em relação às drogas, desde a prevenção ao tratamento até a repreensão do tráfico. Ele funciona como uma grande rede que conecta o governo federal, os estados e os municípios. Então o CISNAD ele anda em conjunto com a Lei de Drogas aqui, como podemos ver, ele trata da prevenção e tratamento até a repreensão do tráfico de drogas. Segundo o artigo 3º aqui, o CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com prevenção do uso indevido,
a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas e a repreensão da produção não autorizada do tráfico de drogas ilícitas aqui. Então vamos lá. O Cisnado ele tem a finalidade de prevenir e de repreender o tráfico de drogas. E ele atuará aí com vários outros órgãos públicos para combater esse tráfico de drogas aí e prevenir o usuário do uso de drogas. Como podemos ver na leitura aqui, que ele atua com o Sistema Único de Saúde e com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Agora, pessoal, a gente vai entrar num tema aqui um pouco extenso, então ele vai se tornar um pouco chato também, mas não é porque é chato que a gente vai deixar de estudar aqui, a gente precisa passar nessa prova, então vamos lá. Vai falar um pouco aqui sobre os princípios do Cisnad, e a gente está vendo aqui que é um pouco extenso, e também os objetivos do Cisnad. O bizu aqui é que você já percebe que os princípios do Cisnad eles vêm todos acompanhados de um artigo. E os objetivos não. É um verbo. Contribuir, promover e assegurar. Vamos começar pelos princípios aqui do Cisnad. E o primeiro princípio aqui é o respeito. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. E também aqui o respeito à diversidade e especificidades populacionais existentes. O segundo princípio aqui é a promoção dos valores éticos, culturais e da cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como os fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social dos usuários dependentes de droga e da repreensão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. Então já fica aqui bem autoexplicativo aqui sobre a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção ao uso indevido de drogas. A articulação com os órgãos de Ministério Público e de Poder Legislativo e Judiciário visando a cooperação mútua nas atividades do Cisnad. Então a gente vê aqui que se complementa ao que a gente já havia falado, que o Cisnad ele trabalha em conjunto com outros órgãos para combater o tráfico e o uso indevido dessas drogas. A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e dependentes de drogas, repreensão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Então vimos aqui que o Cisnad ele adota abordagens multidisciplinares, tanto para o usuário, tanto para o traficante. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, a atenção e reinserção social do usuário e dependentes de droga e da repreensão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito, visando a estabilidade e o bem-estar social. A observância também às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, o famoso CONAD. Bem, agora a gente chega numa parte muito importante aqui também, que é os objetivos do Cisnad. Um dos objetivos aqui é contribuir. Contribuir para o quê? Vamos à leitura aqui. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando torná-los menos vulnerável e assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Promover. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Promover a integração entre as políticas de prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e dependentes de droga e da repreensão em sua produção não autorizada ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Assegurar as condições para a coordenação, integração e articulação das atividades de que trata o artigo 3º dessa lei. Então, pessoal, a gente percebe que o Cisnad ele vem com o objetivo aí de prevenir e assegurar que o usuário ele se reabilite e fazer a reinserção social dele na sociedade e que o tráfico também não se desenvolva. Então, pessoal, vamos resolver algumas questões relacionadas a esse assunto aqui agora. A primeira questão aqui é da Prefeitura de Moreno, da Guarda Civil Municipal. Vamos lá. A banca aqui foi também a EGEDUC, tá? Vamos lá, a primeira questão aqui. A Lei de Drogas de número 11.343 de 2006 estabelece que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa, mas também prevê medidas alternativas para usuários de drogas, como a advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e o comparecimento a programas educativos. Por exemplo, um indivíduo flagrado com uma pequena quantidade de droga para consumo pessoal pode ser submetido a medidas socioeducativas, enquanto aqueles envolvidos no tráfico enfrentam penas severas. Vamos lá.
A questão fala aqui que a pena de reclusão aqui para tráfico de drogas é de 5 a 15 anos. E é previsto no artigo 33 dessa lei que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão realmente de 5 a 15 anos e multa. E trata-se de uma conduta grave aplicada a quem produz, transporta, vende, expõe à venda ou oferece drogas que ainda gratuitamente. E a questão também fala aqui que as medidas alternativas para os usuários de drogas são a advertência sobre os efeitos colaterais da droga, prestação de serviço à comunidade e o comparecimento a programas educativos. Ou seja, segundo o artigo 28 dessa lei, o porte de drogas para o consumo pessoal não é punido com reclusão, mas sim com medidas alternativas como advertência sobre os efeitos colaterais da droga, prestação de serviço à comunidade e o comparecimento a programas educativos. Então essa questão aí está corretíssima. Vamos à segunda questão aqui. A segunda questão é da Banca Ingeduc, da Prefeitura de Garanhuns. Vamos à questão. A Lei Federal 11.343 de 2006 proíbe o plantio, a cultura, a colheita, a exportação de vegetais e substratos que possam ser utilizados para a produção de drogas em todo o território nacional, salvo em casos de autorização legais para fins medicinais e científicos. Então vamos lá, como já havíamos falado aqui na videoaula, se vocês se atentarem, vocês já vão marcar essa questão aqui como correta. Essa questão está certa, pois, segundo a lei, no artigo 2º, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalva a hipótese da autorização legal ou regulamentar, bem como estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre as substâncias psicotrópicas. Vamos à terceira questão aqui, e essa questão também é da Banca Ingeduc, agora da Prefeitura de Itapissuma, do concurso da Guarda Civil Municipal de lá. Durante a fiscalização em uma festa, Pedro foi encontrado portando uma pequena quantidade de substância entorpecente, sem indícios de comércio. No entanto, a legislação brasileira considera essa conduta como A. um crime, B. um ato atípico sem sanção prevista, C. uma infração administrativa ou D. uma contravenção penal. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra A, um crime. Pessoal, vamos se atentar que não é porque o usuário vai sofrer uma advertência que vai deixar de ser um crime. Como fala aqui no artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação ilegal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos de drogas, prestação de serviços à comunidade, e a medida educativa de comparecimento a programas de curso educativo. Então não é porque vai ter uma tratativa diferente de um tráfico de drogas que não vai deixar de ser um crime. Ok? Então pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula aí sobre a lei de drogas. Espero que vocês tenham gostado e que ajude muito vocês aí nessa jornada para a aprovação. Tá certo? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário aí sobre o nosso vídeo. Tudo de bom para vocês e eu vou ficando por aqui.